Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Eu recebi hoje um WhatsApp do nosso irmão Reginaldo Nogueira e ele me apresentou um texto que ele escreveu em 2015 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Reginaldo Nogueira, para quem não conhece, é um ex-diácono da Igreja Cristã Maranata. Esteve envolvido intensamente com a parte do louvor na igreja e a partir de 2013, quando ele se desligou da igreja por conta exatamente dos escândalos que sucederam à Igreja Cristã Maranata, ele não concordando com o fato dos pastores que foram afastados momentaneamente por estarem sendo conduzidos a um processo judicial. Então, pastores da liderança, eles retornaram aos púlpitos como se nada tivesse acontecido. Ele achou que isso era inadequado, indevido. Então, ele se desligou da igreja e, a partir daí, ele começou a estudar teologia e os seus olhos foram se abrindo para diversas questões que vão além de uma questão administrativa, mas para a questão de doutrinas e práticas da igreja. Então, Reginaldo ele começou a se manifestar no Facebook. E por conta das suas manifestações, ele foi processado diversas vezes. Eu sei que, salvo engano, ele foi processado em São Paulo, foi processado aqui em Brasília, foi processado também no Espírito Santo. E Reginaldo, até agora, ele tem ganhado todos os processos, até porque o Poder Judiciário tem considerado que as suas manifestações nas redes sociais são um exercício da sua liberdade de expressão. Então, até agora, Reginaldo tem tido vitória em todos estes processos. E ele me mandou este WhatsApp, eu vou ler para os irmãos, tá bom? Ele diz o seguinte: estimado amigo, irmão e pastor Solon, graça e paz. Feliz em saber da recuperação da irmã Roseli e que Deus continue abençoando grandemente. Muito obrigado, Reginaldo, que Deus abençoe a você e a toda a sua família também. E ele continua: vou te mandar um texto que escrevi em fevereiro de 2015 e causou um rebuliço danado. Fui ameaçado, porém muitas pessoas me procuraram afirmando que o texto ajudou para elas tomarem a decisão de saírem da Maranata. Se quiser fazer um vídeo sobre este texto, como foi feito a droga da Maranata, fique à vontade. E de fato, eu fiz um vídeo com um texto também do Reginaldo Nogueira, que se chama A Droga da Maranata, está no canal Maranata Anátema, vale a pena você conferir, porque ele realmente produziu efeitos positivos para as pessoas que queriam refletir sobre a questão de doutrinas, de práticas e daquela situação toda vivida ali nos idos de 2013. Bom, mas então vamos ler o que o Reginaldo disse aqui neste WhatsApp. Vamos lá. Tá bom, está aqui. Então ele começa assim: pastores covardes igual igreja omissa. Já disse uma vez e repito, o sistema foi tão bem elaborado que é quase impossível desfazer o mal realizado na vida de alguns que acham que estão bem por causa do falso crescimento espiritual dentro da instituição. O esquema foi, é e continuará sendo o seguinte: primeiro, faça a pessoa se sentir importante. 2. Faça a pessoa se sentir amada, protegida e com potencial para crescer na obra. 3. Convença a pessoa que não existe lugar melhor. 4. Introduza na mente desta pessoa que você deve ser fiel à obra porque esta pessoa é servo devedor. 5. Cerque esta pessoa de uma atmosfera espiritual que atinja seus anseios a ponto dela sair de seminários dizendo: hoje eu aprendi a amar mais a obra. 6. Por fim, dê a esta pessoa cargos, funções, status e pronto.
o laço do passarinheiro fez mais uma vítima. E ele continua dizendo o seguinte: a pessoa que se sente importante, amada, protegida, que agora tem certeza de seu potencial para o crescimento na obra, chega à conclusão que não existe lugar melhor e ela passa a ser fiel à obra como servo devedor, larga tudo por causa dos trabalhos voluntários e deixa de lado família, estudos, melhoria de vida profissional e outras coisas mais por causa da obra, porque foi colocado na mente dele erradamente: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas que se dane. Esta pessoa é cercada pela atmosfera espiritual, onde os dons repetidos, entre aspas, acontecem sempre, onde línguas estranhíssimas são faladas e, pior, interpretadas, sempre com profetadas lançadas no ar que vai cair no colo de alguém que certamente vai se identificar com o dom. Ou não tem ninguém doente, não tem ninguém desempregado, não tem ninguém com o problema no lar, não tem casal se separando, entre outras coisas mais. E agora a cereja do bolo. Faça uma convocação, reúna todos, familiares inclusive, e levante fulano ou fulana para uma função. Pronto, cerco fechado, ego inflado e escravidão eterna. É triste, porém verdade. Com isso, se cria uma legião de pessoas que dizem servir a Deus e, na verdade, servem à placa e aos homens que criaram esta placa. Não existe outra explicação diante dos fatos, nem a desculpa de experiências vividas, porque quem tem experiências com Deus de fato não aceita o que é errado. Estou errado? E ele prossegue. Mas agora, o que se deixou prender no laço do passarinheiro não consegue sair deste laço por causa do ego inflado, tipo: fui levantado por revelação e não posso negar meu chamado. Sou obreiro e quero ser diácono. Ou sou diácono e quero ser ungido. Ou sou ungido e quero ser pastor da obra. Pessoas simples, muitas delas sem estudos, são envolvidas nesta atmosfera de engano e acham que não serão mais nada se saírem da escravidão e forem para outra denominação, porque foi introduzido na mente dela que só na obra todos são levantados por revelação, ou seja, você não precisa conhecer letra, se aprofundar na letra, estudar a letra e, acima de tudo, ser um profundo conhecedor da letra, porque na obra é além da letra. E na religião, você só é alguma coisa se fizer teologia, se estudar e por aí em diante. Vejam o absurdo. Desencorajam o conhecimento para se criar uma legião de alienados que apenas obedecerão à voz de comando com a desculpa de ser orientação de Deus. E agora ele vai falar sobre os pastores covardes. Ele diz: pastores covardes são aqueles que não se colocam contra o sistema porque sabem que, se por um acaso se posicionarem abertamente contra o que está errado, serão colocados no banco. Perderá o direito de ser pastor na igreja que está, será isolado, separado, perseguido até se auto-excluir. E existem muitos fatos como este acontecendo, e os que passam por isso muitas vezes não se manifestam com medo de represálias, e eu não os condeno. São pais de família e temem que algo aconteça com eles. Porém, a estes digo o seguinte: ao não externarem as injustiças, vocês estão apenas fortalecendo os covardes e permitindo que esta covardia aconteça com outros. Agora, igreja omissa são todos aqueles que ficam com as desculpas usando os jargões formatados de mentes, tipo: não julgar, não tocar no ungido, quem não tem falha, a obra é de Deus, salvação é individual, estou realizando a obra, Deus vai tratar com eles e blá blá blá. Se escondem, se omitem, são coniventes e covardes na sua maioria, justamente pelo ego inflado de pertencerem à obra Filho Único, por terem função,
cargos e status. Estes dias mesmo, eu estava lendo uma publicação de uma jovem dizendo: eu amo esta obra. Ontem fui levantada como professora, ou seja, são as famosas bênçãos à base de troca. Se dá uma função e se recebe de volta lealdade eterna pela função recebida. E com isso se aceita tudo porque a bênção do cargo foi maior que tudo. O que mais me impressiona é que neste meio não tem apenas pessoas simples, humildes e sem estudo. Existem pessoas esclarecidas, que são coronéis, empresários, médicos, advogados, desembargadores, juízes, promotores de justiça, pessoas com grau elevado de conhecimento e que se nivelam por baixo com os que têm pouco ou conhecimento nenhum. Porém, esta classe se cala e aceita tudo, a sua maioria, porque ela é a parte que mais importa para a obra, pois são eles, na sua maioria, os chefões de determinados setores. Ou existe um faxineiro que é coordenador geral em São Paulo, por exemplo? Notem que existem pessoas simples que são obreiros, diáconos, ungidos, ou simples pastores de igrejas locais há anos. Porém, conheço os que cresceram rapidamente na obra e hoje são coordenadores influentes, fazendo parte de conselho presbiteral. Será que todos estão cegos? Alguém pode estar se perguntando agora o seguinte: qual a solução? Eis a solução. Rompam com este sistema escravizador. E aí, talvez estejam se perguntando de novo: como? Explico. Como se eu fosse um pastor e não apenas um gestor. Primeiro, iria reunir a igreja e diria para todos que uma igreja que serve a Deus não deve compactuar com idolatria, heresias, ensinos falsos, doutrinas denominacionais, não pode aceitar que a instituição não preste contas, não pode aceitar apenas o que ordenam do presbitério, como se o presbitério fosse o mediador acima de tudo. Diria que uma igreja que serve a Deus não pode admitir lobos devoradores nos púlpitos. Algum pastor da ICM já fez isso? Após dizer isto tudo, eu tenho certeza absoluta que a igreja toda estaria do meu lado. Só não estaria quem se acostumou com a escravidão. A igreja estando do meu lado, me apoiando, pensando como eu e não aceitando mandos e desmandos do presbitério, se torna uma igreja forte que agora pode caminhar com suas próprias pernas, tendo 2 pastores apenas: Jesus, o sumo pastor, e o pastor local que rompeu com o sistema. Mas tem ainda alguém se perguntando: mas e aí o presbitério tira o pastor? Como fica? E eu respondo com uma outra pergunta: a igreja vai deixar? Mas alguém pode dizer: as igrejas pertencem ao presbitério. E eu digo: foram construídas com o seu dinheiro. Pronto, problema resolvido. E 2 opções. Primeira opção: o presbitério vai aceitar a decisão da igreja e do pastor, porque eles não querem o que é errado. Vão afastar todos os envolvidos até eles provarem inocência. Vão dar liberdade ao pastor de ser realmente pastor e não apenas gestor. Vão abolir heresias, enganos, mentiras, julgo desigual, vão prestar contas todo mês, vai autorizar a igreja local a usar o dízimo da forma correta, ajudando a quem precisa, e o que sobejar será enviado ao presbitério, dentre outras coisas mais. Esta foi a primeira opção. A segunda opção é a seguinte: o presbitério não aceita esta condição, como é dona dos templos, na verdade pertence aos membros que pagaram para ele ser erguido, entra em luta com o pastor e toda a igreja e, para mostrar quem manda, fecha o templo. Neste caso, se criaria 2 situações. Primeira situação: os que são servos de Deus e não idolatram placa vão se reunir em outro lugar porque chegaram à conclusão que a obra tem dono e não é o Senhor. Segunda situação: os que servem placa, idolatram placa, não conseguem viver sem a casa de tijolinhos, se entregariam
aceitariam a escravidão e com isso ficariam dentro dos templos aceitando as ordens do dono da obra, que não é Deus. Pergunta final. Onde estão os pastores não covardes? Onde estão as igrejas não omissas, que terão a coragem em Deus de fazer isso? O passo para a liberdade está em ouvir a voz de Deus e enfrentar Faraó. Sei que esta publicação vai irritar a muitos, mais do que já estão irritados. Porém, não posso deixar de falar e mostrar verdades para alertar principalmente muitos de minha família, amigos, pessoas que estimo e amo, para se atentarem concernente à operação do engano. Provavelmente eu sofra algum tipo de ameaça, xingamentos, entre outras coisas. Não me importo, coloco a minha vida em risco em prol da verdade e da liberdade de muitos, porque aprendi pela palavra que diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, verso 24. Que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos, eu repasso aqui para vocês este interessante texto do irmão Reginaldo. Provavelmente ele já naquele tempo de 2015, este texto ele já foi publicado no Facebook. Eu não sei se este texto especificamente foi objeto de alguma ação judicial, mas como eu tenho acompanhado os processos judiciais e no caso, por exemplo, do Reginaldo, que já teve inclusive um julgamento aqui no STJ, salvo engano, e foram confirmadas a liberdade de todo esse tipo de opinião, de todo esse tipo de expressão. Eu não vejo nenhuma dificuldade de republicar, de repassar estas informações do Reginaldo aqui no nosso canal, ok? Então, medite, ouça novamente, eu deixei o texto ali para você pensar sobre o assunto, veja as opções que ele está oferecendo, veja se são razoáveis obviamente, cada um vai tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, as suas opções, segundo aquilo que acha que é certo, que acha que é conveniente, ok? Mas desejo que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa estar iluminando a sua mente sempre que você estiver refletindo sobre as coisas espirituais e as coisas que são trazidas para você como um alerta para que você possa pensar entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Reginaldo, por compartilhar este texto. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.